Dica rápida de como utilizar o Orbit Pages de uma forma ainda mais fácil e mais profissional. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode apresentar antes e depois dentro da sua página. Eu vou te mostrar alguns exemplos de blocos que você pode utilizar para apresentar esses modelos de antes e depois, muito usados em vários nichos, principalmente nichos como nutrição, atividade física, mas que também pode servir em nichos, por exemplo, de arquitetura, mostrando o antes e depois de um projeto, nichos de design, mostrando um rebranding, por exemplo, de como era um projeto anterior e como ficou após esse rebranding, um projeto de escrita, como era a escrita antes, como ficou depois. Cursos, por exemplo, de desenho, como o aluno desenhava antes, como o aluno passou a desenhar depois. Então, tem várias aplicabilidades, que é uma forma de uma prova social. Na prática, um antes e depois é uma prova social. Aqui eu escolhi um modelo aleatório, só para mostrar para você, para abrir aqui o editor e mostrar para você como isso funciona na prática. Estou abrindo aqui a minha página. Na prática, a montagem eu sugiro que você faça em algum software simples, pode ser, por exemplo, no Canva, onde você vai simplesmente pegar essa imagem de antes e depois, vai dividir um quadrado ali ao meio, de um lado vai colocar o antes, do outro depois, se você quiser pode escrever antes e depois, e aqui eu vou te mostrar quais são os blocos que você pode utilizar para subir essas imagens depois de criá-las. O primeiro e o mais simples deles é o próprio bloco de texto. No bloco de texto, você pode, por exemplo, aqui eu vou apagar a headline, eu vou apagar o texto e eu vou inserir aqui em adicionar mídia, eu posso adicionar uma imagem especificamente aqui dentro deste bloco. Então eu vou selecionar uma imagem aqui qualquer. Vamos dizer que esses mockups aqui fossem meu antes e depois, tá? Não são, mas eu vou, como eu não tenho um antes e depois aqui, eu vou utilizá-los como sendo. Então eu posso colocar assim, simplesmente colocar as duas imagens. Aqui eu estou no desktop, então ela está toda para uma lateral, mas eu posso fazer os ajustes aqui, por exemplo, de centralizar essas imagens. Posso aumentar o tamanho delas. Aqui eu só estou mostrando mesmo como que a gente vai posicionar dentro do bloco. No celular isso aqui já estaria perfeito. Então imagine que nessa imagem aqui eu tenho, por exemplo, um antes e desse outro lado depois, ou essas duas imagens representam um antes e depois apenas. Então eu posso, por exemplo, trazer essa imagem. Posicionei as duas na mesma linha, como se fosse um antes e um depois. Eu recomendo que o antes e depois você já faça as duas imagens em uma só, porque vai facilitar para você esse processo. Mas aqui, caso você tenha uma imagem separada de antes e uma de depois, também não tem problema. Você pode tanto deixar elas assim lado a lado, como você pode deixar uma abaixo da outra, que é o que eu recomendo, acho que vai ficar visualmente mais equilibrado. Então imagine que aqui eu estou apresentando essa imagem do antes e aqui eu estou apresentando essa imagem do depois. Esse é com um bloco de texto. Eu também posso utilizar o nosso bloco de carrossel. Aqui no nosso bloco de carrossel, o que eu vou fazer? Vou escolher isso aqui, escolher isso aqui. E aqui nas imagens eu vou tirar o permitir zoom. E eu vou novamente subir uma imagem aqui que já esteja pré-formatada com uma imagem de um lado, uma imagem de outro. Ou seja, a imagem do antes de um lado, do depois do outro. Então eu vou novamente selecionar aqui as minhas imagens. Dessa vez eu seleciono uma por vez. Aqui em cada um deles eu vou subir uma imagem diferente. Então imagine que cada um deles é um antes e depois. Aqui de um lado tem o antes, do outro depois. E ele vai ficar rodando aqui num formato de carrossel. O legal é que ele fica rodando de forma automática. Então esse é um modelo muito legal para isso. É como se essas provas sociais elas ficassem todas numa mesma barra e elas ficassem simplesmente rolando para o lado. Isso é muito interessante para a sua página. Um outro modelo que você pode utilizar é o modelo de texto em duas colunas. O modelo de texto em duas colunas ele é muito legal porque, além de texto, obviamente, você pode usar imagens. Então, eu posso utilizar esse bloco todo, de um lado aqui, colocando justamente aquilo que a gente estava fazendo no bloco de texto antes manualmente, aqui ele vai automatizar. Ou seja, eu posso fazer com que, de um lado, apareça uma imagem e de outro apareça a outra imagem. Então, eu posso fazer com que no desktop, principalmente, essa visualização fique bem clara. De um lado aqui, eu só vou aumentar o tamanho só para você ver. Vamos colocar um tamanho grande.
E aqui vamos colocar também um tamanho grande. E daí ele vai equilibrar automaticamente. Salvei. Então aqui ele já está mostrando como se fosse esse lado aqui um antes, esse lado aqui o depois. Na prática, quando isso for para o celular, vai ficar novamente um abaixo do outro. Então a visualização aqui e esse aqui vão ficar exatamente iguais. Mas no desktop faz bastante diferença, porque ele facilita esse processo de demonstrar como que vai ficar esse equilíbrio. Você consegue fazer exatamente a mesma coisa utilizando um bloco de texto com imagem. Só que ao invés de você utilizar de fato o texto naquele bloco, você vai utilizar uma imagem. Como é que eu faço isso? Eu vou tirar essa imagem daqui, eu vou colocar para a largura ser 50%. Aqui eu vou tirar também. E daí eu vou colocar aqui a imagem primeira e aqui dentro do bloco de texto a outra. A única diferença desse aqui, e talvez seja interessante para a sua estratégia, é que a coluna onde ele apresenta o texto, em geral, ela vai sempre ser um pouco menor do que a coluna onde apresenta a imagem. A não ser que você force aqui, por exemplo, para essa largura ser menor. Isso eu posso fazer também. Posso diminuir a largura aqui. Mas se eu estou colocando uma largura de 50-50, ou seja, 50% para o texto, 50% para a imagem, a parte onde tem o texto, ela meio que reserva ali um espaço que seria o espaço do título. Então, claro que aqui não cabe um título completo. Se você botar o título aqui, vai aumentar, vai esticar isso aqui um pouquinho. Mas a ideia básica aqui é, se eu quero, por exemplo, que um bloco meu fique destacado, ou seja, eu quero que apareça o antes um pouquinho menor e o depois um pouquinho maior, esse bloco eu consigo fazer isso automaticamente. Eu também consigo fazer isso no texto de 2 colunas. É só eu ajustar essa parte aqui de largura da primeira coluna. Assim eu consigo com que essa imagem apareça um pouco menor, a imagem ao lado apareça maior. Então eu posso destacar, por exemplo, a imagem do depois. Eu posso fazer com que a imagem do depois, aqui eu posso fazer o alinhamento central e daí vai ficar parecido com o anterior. Eu posso fazer com que a minha imagem do depois ela seja mais destacada, ou seja, ela fique mais em evidência. Então o antes, que não era tão legal, e o depois, aquela prova social de resultado. Eu também posso apresentar isso aqui num formato de galeria. Então eu posso inserir aqui uma galeria. Dentro da minha galeria eu vou colocar diversas imagens aqui. Deixa eu pegar, escolher aqui, imagem 1. Eu criei aqui uma galeria, onde depois a pessoa vai clicar, vai ampliar essa imagem, e daí vai ter aqui todos os antes e depois, todos formatados numa galeria. Particularmente eu acho mais legal quando já é exibido sem a pessoa precisar clicar, mas isso é uma particularidade minha, é só uma preferência. Você faz da forma como for mais conveniente para você e para a sua página. Você também pode utilizar, se quiser, as nossas caixinhas com ícones. Nas caixas com ícones, você consegue criar um modelo de caixinha onde você não apresenta com ícone e sim com imagem. Então eu quero aqui uma caixa com imagem, eu vou adicionar, posso mudar aqui minha altura, por exemplo, 500 de altura. Deixa eu eliminar essas duas aqui que eram com ícones. E aqui eu posso apresentar também dentro das caixinhas, vai ficar bem equilibrado, bem visual, vai ficar bem bonito também. Então, essas são as principais formas de você utilizar esse tipo de recurso, um recurso de antes e depois dentro da sua página. Eu recomendo que você faça uma preparação anterior em um software simples, pode ser um Canva, por exemplo, onde você vai montar essas fotos lado a lado e depois você vai exportar em JPEG mesmo e vai subir aqui na plataforma e daí você vai poder exibir qual era o resultado antes de conhecer o seu produto, qual o resultado depois de aplicar o seu produto. Obrigado pela companhia, espero que esse vídeo tenha ajudado. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais!